Boa noite, irmãos. Hoje, quarta-feira, 1º de julho. Nós já estamos aí no metade do ano, já passou. E nós hoje vamos estar lendo a passagem bíblica lá em Gênesis 29, versículo 21. Vamos ver a história de Lia e Raquel. Gênesis 29, 21. E vamos ler até o final do capítulo. Vamos ver essa história dessas duas mulheres. Então vamos ler. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecundo, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe Simeão. Outra vez Lia concebeu e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Por capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto me chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Jacó, serva de Raquel, e deu à luz um filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Disse depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e chamou Aser. Foi Ruben nos dias da ceifa e do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as para Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: achas pouco que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro. Lia lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu, e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concebeu
excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e chamou Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha e chamou Diná. Lembrou-se de Raquel outra vez e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos deu a graça de podermos estar estudando um pouco da tua palavra aqui. Concede ao Pai o privilégio de entendermos o que está acontecendo e esse evento histórico aqui na vida de Jacó e as suas esposas, e que nós possamos estar entendendo, Pai, e aprendendo as lições para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é importante nós entendermos algumas coisas. Primeiramente, quero que os irmãos entendam o seguinte: o Jacó praticamente aqui teve 4 esposas, na verdade 2, né? E depois as servas destas. Então, 4 esposas, de quem ele teve seus 12 filhos, além da filha Diná, que é mencionada. Então, se nós formos pensar, irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós estamos hoje numa cultura totalmente diferente. Não podemos nem censurar Jacó, nem censurar as mulheres dele, porque na verdade era algo que era daquele tempo. Lembra que não tinha lei que regulava o casamento, que dizia quantas mulheres podia ter, mas eu creio que sempre foi o propósito de Deus que o matrimônio, que o casamento fosse monogâmico, porque vocês podem observar aqui que houve uma competição entre Raquel e Lia o tempo todo, sempre competindo as duas. Então isso não trazia felicidade para elas. Então só nós temos que estar entendendo a questão do tempo que aconteceu isso aqui. Outra coisa importante também que nós vamos ver aqui Lia e Raquel, então como eram irmãs. Lembra que Jacó trabalhou 7 anos por amor a Raquel, e aí o que acontece? Labão engana ele. Vamos fazer um paralelo de como Jacó enganou o pai dele, Isaac. Olha, o pai dele estava na escuridão, na cegueira, né, que não via. Então foi ali que ele enganou seu pai. E a mesma forma ele foi enganado também na escuridão. Então ele não viu, não sabia que não era Raquel. Só no outro dia ele ficou sabendo. Então lembra que naquele tempo não tinha luz, não tinha nada. A noite era escura mesmo, a menos, claro, na época de lua, da lua cheia também não era assim. Mas então ele não soube, só soube de manhã. Ok? Então, outra coisa importante, o casamento. Hoje o casamento, irmãos, tem toda uma cerimônia, tem todo um ritual. O casamento aqui, vocês podem ver que é tudo simples, ou seja, foi lá, o pai mandou: você vai arrumar uma esposa. Então o pai da moça concordou, ele concordou, então o que faz? Eles vai lá, simplesmente fez uma festa e coabitou com ela. Não teve uma cerimônia, porque nós estamos num sistema patriarcal. Aqui nós temos aqui um sistema patriarcal. Então quem deveria autorizar e quem autorizou era o pai. E assim, o pai autorizou, então o casamento estava consolidado. Era só tomar a mulher e estar com ela.
Então isso aconteceu. Então, tá? Então nesse tempo não tinha cerimônia igual nós temos hoje. Então se nós formos fazer diante dos relatos bíblicos, ou talvez entrando na história da igreja também, a gente pode ver como é que muda essa questão do casamento, os rituais, as cerimônias. O que não muda é o princípio. O princípio é: deixará homem, pai e mãe, unirá sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Esse princípio começou desde lá do início e continua até hoje, o mesmo princípio do casamento. Mas nesse tempo então aqui, vocês podem observar que não houve nenhuma cerimônia, tá bom? Foi apenas uma festa que Labão deu antes. Bom, Jacó é enganado. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas aqueles 7 anos Labão enganou ele e deu Lia. Quando ele vai questionar Labão, então Labão inventa uma desculpa dizendo o seguinte: olha, não é costume entre nós. Mas ele agiu com dolo, realmente, ele agiu com engano mesmo, porque ele já deveria, quando ele fez a proposta, imediatamente Labão deveria ter falado para ele: não posso fazer isso, primeiro tem que ser a Lia, você só pode casar com Raquel depois que a Lia casar. Então, mas ele não fez isso, então ele inventou isso na hora. Então provavelmente esse é um costume que ele inventou na hora, ou então escondeu, omitiu isso para Jacó, porque ele estava com a intenção de enganá-lo. Então lembra que Jacó é enganador, agora passa a ser enganado, tá? Eu gostaria que nós meditássemos um pouco aqui o tanto que Jacó é abençoado. Olha, mesmo ele sendo enganado, Deus abençoou Jacó. Deus começou a abençoar. Você vai ver a história dele agora. Você vai ver que ele trabalha 7 anos por Lia, que ele pensava que estava trabalhando para Raquel, mas depois ele vai trabalhar mais 7 anos por Raquel de novo. Dizer, na verdade ele trabalhou 14 anos por Raquel, né? E depois ele vai trabalhar mais 7 anos para adquirir os seus bens. Então ele fez uma proposta para Labão, falou assim: olha, todos os salpicados, malhados e negras vão ser meus. Eu vou pegar, vou separar do rebanho tudo que é salpicado, malhado, e era pouca ovelha. A maioria não era salpicado, malhado e negro. Então, mas mesmo assim Labão pegou, depois que ele combinou com Jacó, e foi lá, todas as salpicadas, malhadas e negras, ele pegou e levou bem para longe, levou para um dos seus filhos, para que Jacó não pegasse nenhuma. Então Jacó começou a formar a sua herança com nada. E mesmo assim Deus abençoou. Deus abençoou grandemente. Nós vamos estar vendo isso semana que vem. E aqui Deus está abençoando Jacó também com as suas 2 esposas. Então, a grande bênção de um homem é ele encher a sua aljava. Ou seja, ele ter a casa cheia. Essa é a grande bênção de uma família. E Jacó realmente foi um homem que teve uma casa bem cheia. 12 crianças, 12 filhos. E esses filhos, depois tiveram vários problemas, tudo com os filhos, tudo, mas a casa era cheia. Então foi um homem bem abençoado por Deus. Lembra que Deus, ele pegou a bênção do pai, mesmo que enganando o pai, mas depois o pai o abençoa, sabendo que era ele, Jacó, abençoou ele mesmo. Depois Deus confirma a bênção para Jacó, a bênção de Abraão e de Isaac. E quando ele vai procurar a esposa, então logo ele encontra Raquel, então ele chora ali de alegria, porque Deus o havia encaminhado para o lugar certo. Então, e agora Deus dá para ele as esposas, né? Dá para ele esposas, onde ele pode então ter seus filhos. E dá para ele filhos, que é a herança do Senhor.
E a partir desses filhos, irmãos, que Deus vai estar fazendo, Deus vai estar construindo a nação de Israel. E Jacó, mais tarde, ele vai receber o nome de Israel. Deus vai mudar o nome dele, Jacó, para Israel, que é pai de muitas nações. Nós vamos estar chegando ali. Então, nós estamos vendo aqui, então, que dentro dessa história, então nós podemos ver que Deus o abençoou, que Deus o ama muito. Olha, Deus ama os seus filhos, mesmo que às vezes eles vão sofrer as consequências, e Jacó sofreu as consequências do seu pecado. Ele teve que trabalhar duro, 21 anos, para conseguir o que ele conseguiu. Mas quando ele saiu de lá, ele saiu rico. Quer dizer, na verdade, ele trabalhou 14 anos para suas esposas, 7 anos para adquirir a riqueza. E 7 anos, Deus o fez prosperar. Mesmo que Labão mudava o salário dele, o jeito, Deus começava a abençoar o jeito dele. Abençoava do jeito que o Labão mudou, e sempre ele saía ganhando, porque Deus era com ele. Então, olha, a coisa mais importante saber, meus irmãos, que eu estou com Deus e principalmente Deus está comigo. Você pode ter certeza que Deus está com você? Então, eu vou dizer que você tem essa promessa, bem claramente. Para quem creu no Senhor Jesus Cristo, né, quem já confiou em Jesus Cristo como seu único Salvador, quem habita no seu coração, o Espírito Santo, lembra? O Espírito Santo habita em você e ele é o Emmanuel, Deus conosco. Então Deus está com você. Então essa é a grande bênção do crente, saber que Deus está conosco. Se Ele está conosco, irmãos, vamos viver a vida de obediência, porque nós só vamos ter bênçãos se nós formos obedientes. Então o que tira nossas bênçãos é a nossa desobediência, a nossa carnalidade, ou o nosso mundanismo. Então nós vamos buscar, porque nós, abençoados, para aqueles que já têm Jesus como Salvador, são abençoados, certo? Então pensemos bem nisso, que nós como igreja, nós como membros de uma igreja, nós como pessoas crentes do Senhor Jesus Cristo, fomos agraciados por Deus, fomos abençoados por Deus, dando-nos a salvação. E não somente Ele nos deu a salvação, mas também Ele nos deu o penhor, a garantia de que realmente Ele vai me salvar, Ele vai me resgatar. E a garantia é o Espírito Santo, Ele é o penhor, Ele é o selo da nossa herança. Então isso é muito bom. E Jacó também Deus abençoou grandemente e vai dar a ele muitas bênçãos, e ele vai realmente ser um homem próspero cada vez mais, tá certo? Muito bem, então é isso, nós tínhamos para hoje. Hoje é o culto de oração e gostaria que você dedicasse o tempo para a oração. Provavelmente esse final de semana o prefeito deve falar alguma coisa sobre a questão do fechamento das coisas. Então, se ele der abertura, nós voltamos no domingo. Mas eu acredito que não, viu? Mas vamos ver. Eu acredito que deve falar amanhã ou sábado, certo? Então, de qualquer forma, a gente se comunica pelo WhatsApp. Ok, irmãos? Deus abençoe então a sua vida.